Uma mãe desesperada pede ajuda a um médico milionário famoso e a resposta que recebe muda para sempre o rumo de sua vida. Helena estava na recepção de um grande hospital particular, segurando a mão de seu filho Rafael, de apenas 7 anos. O menino tinha o rosto pálido, os olhos fundos e a respiração curta, como se cada suspiro fosse uma luta. Ela trazia na bolsa uma pasta com todos os exames, laudos médicos, diagnósticos e a cruel confirmação de que seu filho sofria de uma doença rara e agressiva. Naquele lugar luxuoso, com paredes de mármore e pessoas bem vestidas circulando como se fosse um hotel 5 estrelas, Helena se sentia invisível. Trabalhava como balconista de farmácia, ganhando pouco mais de um salário mínimo, e sabia que jamais teria condições de pagar pelo tratamento. Mas havia uma esperança, o Dr. Arthur Vasconcelos. Ele não era apenas um médico renomado. Era um símbolo. Um homem que tinha transformado sua carreira em um império, dono de hospitais, convidado para programas de televisão, aplaudido em congressos internacionais. Nas entrevistas, sempre falava sobre compaixão, humanidade e o dever de cuidar da vida acima de tudo. E era ele que Helena precisava recorrer. O coração dela batia acelerado enquanto observava o movimento dos seguranças e assessores no corredor. Logo ele sairia da sala de conferências, cercado de jornalistas e admiradores. Seria a única chance. Helena apertou a mão do filho e respirou fundo. Quando a porta se abriu, lá estava ele. Alto, elegante, terno impecável, passos firmes, olhar confiante. O médico milionário. Helena deu 2 passos à frente e, com a voz embargada, chamou. Doutor Arthur, por favor, eu preciso da sua ajuda. Ele parou, surpreso por alguém se dirigir a ele de maneira tão direta. Os seguranças se aproximaram, mas com um gesto rápido ele os conteve. Helena aproveitou o instante e estendeu a pasta com os exames. É o meu filho, doutor. Ele tem uma doença rara. Já tentei de tudo, hospitais públicos, campanhas, rifas, nada funcionou. Eu só quero uma chance. Por favor, olhe esses exames. Por um breve momento, os olhos do médico pousaram sobre o menino. Rafael, com a respiração frágil, encarava aquele homem como se fosse um herói. Mas o silêncio que se seguiu foi sufocante. Arthur pegou a pasta, abriu uma das folhas, leu rapidamente e suspirou. Em seguida, devolveu os papéis sem sequer se sentar para analisar com calma. Senhora, eu não posso ajudar assim. Existem protocolos, existem listas de espera. Não é justo passar alguém na frente. Helena sentiu as pernas tremerem. Eu imploro, doutor. Ele só tem 7 anos. Eu faço qualquer coisa, só não deixe meu filho morrer. Arthur desviou o olhar, ajeitou o terno e respondeu com frieza. Me desculpe. Não posso fazer nada. Em seguida, virou as costas e continuou caminhando, cercado por seguranças e aplausos de quem o admirava, como se nada tivesse acontecido. Helena caiu de joelhos no meio do saguão, abraçando o filho e chorando em silêncio. A recusa não foi apenas um ou não. Foi como uma sentença de morte. Mas o que ela não sabia era que, a partir daquele momento, sua vida tomaria um rumo inesperado e que a decisão fria daquele médico milionário ainda traria consequências que ele jamais imaginaria. Helena ficou ajoelhada no saguão por alguns segundos que pareceram horas. Pessoas passavam, olhavam de lado, algumas murmuravam comentários discretos, mas ninguém parava para ajudá-la. Era como se, naquele ambiente de luxo, sofrimento fosse um incômodo, algo que não combinava com as paredes de mármore e os lustres brilhantes. Rafael segurou a mão da mãe com sua força fraca, tentando consolá-la, mesmo sem entender completamente a gravidade da situação. Mamãe, ele não quis ajudar. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro.
Helena enxugou as lágrimas com pressa e forçou um sorriso, mesmo que seu coração estivesse em pedaços. Ele só está ocupado, meu amor. Mas nós vamos dar um jeito. Eu prometo. Era uma promessa que ela não sabia como cumprir. Mas era a única coisa que podia dizer. Naquela noite, deitada ao lado do filho em uma cama estreita de um quarto simples, Helena ficou encarando o teto. A recusa do médico milionário ecoava em sua mente como uma sentença de "me desculpe. Não posso fazer nada." Mas será que ele realmente não podia? Ou será que não queria? Ela sabia que, para um homem como Arthur Vasconcelos, custear o tratamento do Rafael seria tão simples quanto assinar um cheque. Mas o mundo dos ricos parecia regido por outras leis, onde a compaixão era apenas discurso em frente às câmeras, e não uma prática no silêncio dos corredores frios. Nos dias seguintes, Helena tentou contato de todas as formas. Ligou para clínicas, escreveu cartas, enviou e-mails. Nunca recebeu resposta. Alguns atendentes foram claros. "Senhora, o doutor não atende pedidos particulares. Temos um protocolo a seguir." Era como bater contra um muro invisível, cada vez mais alto e intransponível. Enquanto isso, a saúde de Rafael se deteriorava. Ele já não conseguia brincar como antes, se cansava ao subir 2 degraus e, muitas vezes, passava as noites tossindo, sem conseguir dormir. Helena assistia impotente, sentindo que o tempo se esgotava. Um dia, ao sair do trabalho, ela encontrou um grupo de jornalistas em frente a uma clínica de luxo. Entre flashes e câmeras, lá estava ele, Arthur Vasconcelos, sorridente, discursando sobre um novo projeto social que beneficiaria crianças carentes. Helena parou, ofegante, apertando contra o peito uma cópia dos exames de Rafael. O coração dela gritava: "Vai até ele, fala de novo, insiste." Mas quando tentou se aproximar, foi barrada por seguranças. Um deles falou, sem sequer olhar em seus olhos: "Área restrita, senhora. Afaste-se." Helena sentiu a revolta crescer dentro de si. Como aquele homem podia falar sobre crianças carentes diante das câmeras, enquanto virava as costas para uma criança real que implorava por ajuda? A indignação começou a se transformar em força. Se Arthur Vasconcelos havia lhe negado, então ela precisaria encontrar outro caminho. Mas, no fundo, Helena não imaginava que ainda cruzaria o destino dele em circunstâncias tão diferentes, e que, dessa vez, não seria ela quem precisaria pedir ajuda. Nos dias seguintes à recusa de Arthur Vasconcelos, Helena viveu entre a esperança e o desespero. De manhã, trabalhava longas horas na farmácia, sorrindo mecanicamente para clientes que pediam remédios simples, enquanto por dentro se corroía pensando nos exames do filho. À noite, cuidava de Rafael, que a cada dia parecia perder um pouco mais de energia. Ele ainda sorria, ainda perguntava coisas inocentes como qualquer criança, mas seus olhos traziam um cansaço que nenhuma infância deveria conhecer. "Mamãe, quando eu ficar melhor, você me leva no parque de novo?" perguntava, segurando o desenho que tinha feito na escola. Helena sorria, mesmo com lágrimas ardendo nos olhos. "Claro que levo, meu amor. Vai ser o primeiro lugar que a gente vai." Mas, quando apagava a luz e o via adormecer, ela mesma ficava acordada, encarando o escuro, imaginando quanto tempo ainda teria ao lado dele. Foi numa dessas noites que Helena tomou uma decisão: se o médico milionário tinha virado as costas, então ela mesma encontraria uma forma. Criou uma vaquinha online, escreveu sua história em grupos de redes sociais, compartilhou fotos do filho. Os comentários se multiplicaram, alguns cheios de solidariedade, outros carregados de crueldade. Mais uma querendo se aproveitar da boa fé dos outros. "Se esse menino está tão doente, por que não vai para um hospital público? Que Deus ajude vocês."
Era como caminhar em um campo minado de esperanças e decepções. Algumas pessoas doaram pequenas quantias, mas a meta estava longe de ser alcançada. O tratamento custava centenas de milhares, e Helena mal conseguia juntar dinheiro para pagar as contas da casa. O tempo corria contra ela. Certa manhã, ao abrir a porta da farmácia, Helena encontrou uma jornalista local esperando. "Você é a mãe do Rafael, não é? Vi sua campanha na internet. Será que podemos contar a sua história?" O coração de Helena se encheu de esperança. Talvez, com mais visibilidade, alguém importante pudesse ver. Talvez até o próprio Arthur Vasconcelos fosse tocado pela repercussão. A matéria saiu 2 dias depois, com fotos de Rafael sorrindo apesar da doença. A repercussão foi enorme. Helena começou a receber mensagens de desconhecidos, apoio de vizinhos, convites para entrevistas em rádios comunitárias. Mas, para sua surpresa, no meio de todo aquele barulho, houve também silêncio. Silêncio do médico milionário, que continuava aparecendo em programas de TV falando sobre compaixão, posando para fotos em eventos beneficentes, sem nunca responder às tentativas desesperadas de contato de Helena. A cada aparição dele, a revolta dela aumentava. Não era apenas o não o que doía. Era a hipocrisia. Como alguém podia se apresentar como salvador de vidas e ignorar uma criança real que implorava por socorro? Os dias se tornaram semanas. Rafael já não tinha forças para ir à escola. Passava a maior parte do tempo no quarto, desenhando super-heróis em folhas de caderno. Sempre pintava um médico com capa vermelha, acreditando que um dia ele viria salvá-lo. Helena observava, com o coração despedaçado, mas sem coragem de dizer a verdade. O destino, porém, tem formas inesperadas de colocar as pessoas frente a frente novamente. Numa tarde chuvosa, Helena voltava de um compromisso com advogados voluntários que tentavam ajudá-la a conseguir uma liminar na justiça para o tratamento de Rafael. Ao passar em frente a um prédio luxuoso, viu um movimento incomum, carros de polícia, jornalistas correndo, flashes incessantes. Perguntou a um dos curiosos o que estava acontecendo. "É o Dr. Arthur Vasconcelos", respondeu um homem, quase em choque. "Parece que ele passou mal durante uma reunião e foi levado às pressas para o hospital." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O mesmo homem que tinha negado ajuda agora estava lutando pela própria vida. Ela ficou parada na calçada, observando os repórteres correrem atrás da notícia. E, pela primeira vez, percebeu algo que jamais tinha imaginado: até os poderosos são frágeis. Até os intocáveis um dia precisam de ajuda. E, sem saber, aquele seria apenas o começo de uma reviravolta que mudaria tudo. A notícia da queda do médico milionário se espalhou como fogo. Jornais, programas de televisão, portais de internet, todos noticiavam em letras grandes. Dr. Arthur Vasconcelos, referência internacional, internado às pressas após mal súbito. Helena acompanhava pela tela de uma velha televisão na sala de casa, enquanto Rafael dormia no quarto. O coração dela batia acelerado, não de alegria pela desgraça alheia, mas pela estranha ironia do destino. O mesmo homem que tinha negado ajuda agora precisava dela, ou melhor, precisava da ajuda de alguém, assim como ela. Nos dias seguintes, a mídia se concentrou na saúde dele. Médicos davam boletins vagos, assessores pediam respeito à privacidade da família. Alguns jornalistas especulavam que a doença fosse grave, outros falavam em esgotamento físico e emocional. O público reagia com compaixão, como sempre acontece com celebridades. Milhares de mensagens de apoio inundavam as redes sociais. Mas, para Helena, era impossível não lembrar da cena no saguão do hospital, quando ela se ajoelhou com a pasta de exames nas mãos e ele simplesmente a ignorou. Ela pensava: quantas mães não passaram pelo mesmo que eu?
Quantas famílias não ouviram aquele "eu não posso ajudar"? Apesar da revolta, não conseguia evitar um sentimento contraditório. No fundo, ainda desejava que ele sobrevivesse. Não porque tivesse pena dele, mas porque sentia que havia algo inacabado entre eles. Uma ferida aberta. Naquela mesma semana, um convite inesperado chegou até Helena. Uma jornalista que já havia contado sua história queria levá-la para participar de um programa de TV ao vivo. Helena, seria uma chance de dar visibilidade novamente ao caso do Rafael. Ainda mais agora, com toda essa atenção voltada para o Dr. Arthur. O público vai querer ouvir sua versão. Ela hesitou. Não queria parecer alguém que se aproveitava da situação. Mas, quando olhou para o filho deitado, respirando com dificuldade, soube que não tinha escolha. Precisava de cada oportunidade. No estúdio, as luzes eram fortes, o público aplaudia em momentos ensaiados e o apresentador tinha um sorriso treinado. Hoje recebemos aqui uma mãe guerreira, que luta pela vida do filho. Helena, conte para nós sua história. A voz dela tremia, mas Helena falou. Contou sobre a doença rara, sobre as tentativas frustradas de conseguir o tratamento, sobre as campanhas e, por fim, sobre o dia em que implorou ajuda ao famoso médico milionário. O silêncio que se fez no estúdio após essa revelação foi pesado. Você está dizendo que pediu ajuda diretamente ao Dr. Arthur Vasconcelos e ele se recusou? O apresentador perguntou, visivelmente desconfortável. Helena respirou fundo e respondeu. Estou dizendo a verdade. Ele olhou para o meu filho, ouviu meu pedido e disse que não podia ajudar. A reação foi imediata. As redes sociais explodiram em debates. Muitos defenderam o médico, dizendo que um homem não pode resolver todos os problemas do mundo. Outros, no entanto, passaram a questionar sua imagem de o herói da saúde. Enquanto isso, Rafael assistia ao programa pela televisão da sala da vizinha. Com olhos brilhantes, viu a mãe sendo aplaudida de pé pelo público. Essa é minha mãe, se ele disse, com orgulho na voz fraca. A vida de Helena mudou da noite para o dia. Repórteres começaram a procurar sua casa. Pessoas de todo o país se sensibilizaram com a história. Doações aumentaram, campanhas se multiplicaram. Mas também vieram as críticas. Alguns diziam que ela estava se aproveitando da doença do filho para aparecer. Outros acusavam-na de mentir. A internet, como sempre, dividida entre amor e ódio. No meio disso tudo, Arthur Vasconcelos se recuperava lentamente em silêncio. Mas, dentro do hospital, ele não podia evitar ouvir ecos daquela entrevista. Assistentes, enfermeiros e até médicos comentavam nos corredores. O nome de Helena e do pequeno Rafael começava a persegui-lo. Era como se o destino o obrigasse a encarar aquilo que ele tentou ignorar. E, mais cedo ou mais tarde, os dois voltariam a se encontrar, mas não mais como médico e paciente. Seria como dois seres humanos diante da verdade nua e crua. Enquanto Helena passava a lidar com o turbilhão de exposição, Arthur Vasconcelos enfrentava sua própria batalha. Internado em uma suíte reservada do hospital, cercado de equipamentos modernos e sob os cuidados dos melhores especialistas, ele se recuperava lentamente do mal súbito. O corpo reagia, mas a mente estava inquieta. Na primeira semana, evitou qualquer notícia. Proibiu celulares na ala, ordenou que desligassem a televisão do quarto e pediu silêncio absoluto. Mas era impossível fugir. Comentários atravessavam as portas, enfermeiros cochichavam, e seu nome surgia em frases carregadas de algo que ele conhecia bem, um julgamento. Certa noite, sozinho no quarto, pediu ao assessor que lhe entregasse um notebook. Contra todas as recomendações, abriu os portais de notícia. Lá estava a entrevista de Helena, rodando em destaque.
Arthur clicou. As imagens mostravam uma mulher simples, de roupas discretas, com a voz embargada, mas firme. Ela falava de um menino de 7 anos que lutava pela vida. Falava de exames, de filas, de portas fechadas. E, por fim, falava dele. Eu pedi ajuda. Eu o implorei. Ele olhou para mim e disse que não podia fazer nada. Arthur sentiu um nó no estômago. Recuou na cadeira, fechou os olhos por alguns segundos, mas a voz de Helena continuava ecoando em sua mente. Ele se lembrava daquele dia. Lembrava da mulher ajoelhada no saguão, segurando uma pasta de exames. Mas, para ele, não tinha passado de mais um pedido entre tantos outros. Ele sempre dizia a si mesmo que não podia resolver os problemas de todos. Havia protocolos, havia listas de espera, havia limites. Mas ali, diante da tela, percebeu algo que nunca tinha considerado e não era sobre protocolos. Era sobre humanidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena finalmente começava a sentir uma chama de esperança. A repercussão da entrevista havia feito a vaquinha disparar. Doações chegavam de todo o país. Médicos voluntários a procuravam, advogados ofereciam ajuda, ONGs entravam em contato. Pela primeira vez em muito tempo, Helena via uma luz no fim do túnel. Talvez, só talvez, Rafael tivesse a chance que merecia. O menino, mesmo debilitado, acompanhava tudo com um sorriso tímido. Mamãe, será que agora eu vou poder brincar no parque de novo? Perguntou, com os olhos cheios de esperança. Helena acariciou o rosto dele, sentindo o coração se apertar. Vai sim, meu amor. A mamãe promete. Mas o destino ainda aguardava mais um encontro inevitável. Na segunda semana após a crise, Arthur recebeu alta. Frágil, mais magro, mas ainda com a aura de grandeza que nunca o abandonava, foi recebido por jornalistas na saída do hospital. Doutor Arthur, o que tem a dizer sobre as acusações de que negou ajuda ao pequeno Rafael? Gritou um repórter, entre flashes e microfones. Arthur parou, respirou fundo, e pela primeira vez em sua carreira não teve uma resposta pronta. Limitou-se a dizer: não é o momento. Preciso descansar. Entrou no carro cercado de seguranças e seguiu para casa. Mas dentro dele algo havia mudado. O silêncio de sua recusa agora ecoava mais alto do que qualquer aplauso. Do outro lado da cidade, Helena não imaginava que, em breve, aquele mesmo homem apareceria diante dela novamente, mas, desta vez, não como médico milionário acima de todos, e sim como alguém vulnerável, confrontado pelo peso das próprias escolhas. Helena estava sentada na sala de espera de uma pequena ONG que havia se oferecido para ajudar no caso de Rafael. O espaço era simples, com paredes descascadas, móveis usados, cheiro de café recém-passado. Mas, para ela, aquele lugar significava muito mais do que luxo ou aparência. Significava esperança. Enquanto preenchia formulários e ouvia explicações sobre possíveis encaminhamentos médicos, a porta se abriu de repente. Vozes apressadas encheram o ambiente. Um grupo de fotógrafos e repórteres entrou, seguido de um homem alto, magro, com expressão séria. Era ele. Arthur Vasconcelos. Helena sentiu o coração parar por um segundo. Nunca imaginou que os dois se encontrariam ali, em um espaço modesto, tão distante dos auditórios luxuosos e dos corredores de mármore. A coordenadora da ONG se levantou, sorridente. Doutor Arthur, que honra recebê-lo. Sua presença pode nos ajudar muito com visibilidade e apoio. Helena ficou imóvel, segurando os papéis com força. O médico milionário, agora um pouco abatido pela recente internação, percorreu o olhar pelo ambiente. Até que o destino,
com sua ironia habitual, fez com que seus olhos encontrassem os dela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur congelou, reconhecendo imediatamente o rosto daquela mulher. A lembrança veio como um soco, vê-la ajoelhada no chão do hospital, segurando uma pasta de exames e implorando ajuda. Os repórteres não perceberam a tensão. Continuavam fotografando, fazendo perguntas, registrando cada movimento. Helena respirou fundo. Não queria uma cena. Não queria mais humilhação. Mas também não iria abaixar a cabeça. Levantou-se devagar, caminhou até ele e, olhando diretamente em seus olhos, disse em voz firme: "Agora o senhor me reconhece?" Arthur engoliu em seco. Não havia câmeras de TV suficientes para esconder a verdade que queimava dentro dele. "Eu me lembro", murmurou, desviando o olhar. Helena sentiu o sangue ferver. Não gritou, não chorou. Apenas deixou escapar uma frase que ecoou em toda a sala. O senhor falou de humanidade diante de câmeras, mas virou as costas para uma criança diante de seus olhos. Os jornalistas, atentos, começaram a filmar. O clima mudou. O médico milionário, acostumado a controlar cada detalhe de sua imagem, estava exposto, vulnerável, diante da mesma mulher que havia tentado ignorar. Arthur não respondeu. Apenas permaneceu em silêncio, como se cada palavra dela fosse um espelho cruel refletindo sua própria hipocrisia. Helena voltou a sentar-se, com a dignidade de quem já tinha chorado demais. Rafael, que estava ao seu lado, puxou a manga de sua blusa e perguntou baixinho: "Mamãe, esse é o médico que podia me ajudar?" Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da pergunta. "É, filho. É ele." E naquele instante, diante de todos, Arthur Vasconcelos percebeu que não era o dinheiro, nem a fama, nem os hospitais que definiriam sua história. Era aquela criança frágil e aquela mãe incansável que o fariam encarar, pela primeira vez, o verdadeiro significado de humanidade. A repercussão daquele encontro na ONG foi imediata. No dia seguinte, jornais, portais de notícia e programas de televisão estampavam manchetes. Mãe enfrenta médico milionário em ONG e expõe recusa de ajuda. Herói da medicina em silêncio diante de criança doente. O vídeo da cena viralizou em poucas horas. Helena parecia firme, encarando Arthur, enquanto dizia: "O senhor falou de humanidade diante de câmeras, mas virou as costas para uma criança diante de seus olhos." A frase virou hashtag, ecoando nas redes sociais. Milhares de pessoas passaram a discutir não apenas a situação de Rafael, mas também a hipocrisia de discursos vazios. Alguns defendiam Arthur, dizendo que ele não tinha obrigação de ajudar a todos. Outros o atacavam sem piedade, chamando-o de falso, de mercenário, de alguém que transformava a dor alheia em palco para a própria glória. Arthur, em sua mansão luxuosa, assistia em silêncio. A cada repetição daquele vídeo, sentia a máscara que usará por anos se despedaçar. Não importava quantas vezes tentasse justificar para si mesmo que seguia o protocolo ou que eu não podia salvar todos. A imagem que agora corria o mundo era de um homem que negou ajuda a uma criança. Enquanto isso, a vida de Helena mudava a cada hora. A ONG passou a receber mais doações do que jamais imaginara. Pessoas enviavam mensagens de apoio, artistas compartilhavam a campanha, médicos de outras cidades entraram em contato oferecendo consultas gratuitas. Uma noite, enquanto ajustava o travesseiro de Rafael, ela percebeu algo que a fez chorar baixinho. Pela primeira vez em meses, havia esperança real. O valor arrecadado já se aproximava do necessário para iniciar o tratamento. Mas junto com a esperança veio também o peso da exposição. Pessoas batiam em sua porta querendo entrevistas. Alguns vizinhos passaram a cochichar. Está se aproveitando da doença do menino para ganhar fama.
Aposto que esse dinheiro todo nem vai pro tratamento. Helena respirava fundo, ignorava os comentários e seguia firme. Sabia que não tinha tempo para se defender de tudo. Cada minuto perdido era um minuto a menos para o filho. Enquanto isso, Arthur começava a ser pressionado de todos os lados. Conselhos de ética médica abriram investigações. Patrocinadores de seus projetos sociais ameaçaram retirar apoio. Empresários e políticos que antes o aplaudiam se afastaram em silêncio. Numa noite, sozinho em sua sala de estar, ele olhou para os diplomas pendurados na parede. Cada um representava anos de estudo, reconhecimento, conquistas. Mas, pela primeira vez, sentiu que não valiam nada. Porque, em algum lugar daquela cidade, um menino estava à beira da morte e ele poderia ter feito algo. O silêncio da mansão era sufocante. Nem os lustres de cristal, nem os móveis importados, nem os jardins impecáveis conseguiam preencher o vazio que crescia dentro dele. Do outro lado, na casa simples de Helena, Rafael segurava a mão da mãe antes de dormir. Mamãe, quando eu ficar bom, a gente pode chamar todas as crianças da rua para brincar lá em casa. Quero dividir meus brinquedos com todo mundo. Helena sorriu, mesmo com o coração apertado. Pode sim, meu amor. Vai ser a maior festa que essa rua já viu. Ela apagou a luz, beijou a testa dele e deitou ao lado. E, enquanto Rafael sonhava com a festa no quintal, Helena sonhava apenas com um futuro onde o filho pudesse acordar no dia seguinte. E, sem que ela soubesse, naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, o homem que havia negado ajuda encarava sua própria consciência, sendo obrigado a reconhecer que, pela primeira vez na vida, precisava escolher entre manter a imagem de milionário intocável ou se tornar, de verdade, o médico humano que sempre fingiu ser. Arthur passou dias tentando escapar das câmeras, dos jornalistas, das cobranças. Cancelou palestras, se afastou das redes sociais e até evitava sair de casa. Mas, por mais que tentasse se esconder, não conseguia fugir de si mesmo. Todas as noites, antes de dormir, fechava os olhos e via a mesma cena, uma mulher ajoelhada em um saguão, segurando uma pasta de exames, implorando ajuda para o filho. E ele, virando as costas. O peso da culpa começou a corroer o orgulho. Numa madrugada silenciosa, sentado sozinho em sua biblioteca, Arthur abriu uma caixa de madeira que guardava há anos. Dentro, estavam cartas antigas de pacientes, agradecimentos, pequenos desenhos feitos por crianças que ele havia operado. Entre eles, um rabisco infantil dizia: "Obrigado por me dar uma nova chance." Ele respirou fundo e murmurou para si mesmo: "Quantas chances eu neguei?" Na manhã seguinte, tomou uma decisão inesperada. Ligou para um de seus assessores mais antigos e disse: "Quero o endereço daquela mulher. A mãe do menino." O assessor ficou em silêncio por alguns segundos. "O senhor tem certeza?" "Depois de tudo o que aconteceu." "Tenho." "Consiga para mim." Horas depois, Arthur estava em um carro simples, sem seguranças, sem fotógrafos, apenas com um motorista de confiança. Pediu que o levasse até o bairro humilde onde Helena morava. Quando desceu do carro, foi como entrar em outro mundo. Ruas de terra, casas pequenas, crianças brincando descalças, vizinhos sentados em cadeiras de plástico nas calçadas. Alguns reconheceram o médico famoso e cochicharam entre si, surpresos ao vê-lo ali. Helena estava na porta de casa, estendendo roupas no varal. Quando levantou os olhos e o viu, ficou paralisada. Arthur caminhou até ela, cada passo pesado como se arrastasse toneladas de culpa. "Helena", a voz saiu baixa, quase um sussurro. "Eu precisava vir." Ela cruzou os braços, sem disfarçar a frieza no olhar. "O senhor já fez o suficiente. O que veio buscar aqui?"
Mais silêncio? Arthur baixou os olhos, sem a arrogância de antes. Eu vim pedir perdão. Helena riu, um riso amargo, carregado de dor. Perdão. Perdão não compra remédio. Perdão não paga tratamento. Perdão não salva meu filho. O silêncio se instalou. Crianças pararam de brincar para observar, vizinhos se aproximaram discretamente. Arthur respirou fundo, tirou do bolso um envelope grosso e o entregou a ela. Isso é tudo o que você precisa para o tratamento. Dinheiro, contatos, acesso. Eu vou garantir que o Rafael tenha a melhor equipe médica. Helena ficou imóvel, olhando para o envelope como se queimasse em suas mãos. Depois ergueu os olhos e perguntou com a voz firme. E por que agora? Por que não quando eu implorei de joelhos? Arthur fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da pergunta. Por que eu precisei quase perder a minha vida para entender o valor da vida dos outros? As palavras pairaram no ar como uma confissão tardia. Helena segurou o envelope, mas não o abriu. Dentro dela, havia um conflito. A raiva de tudo o que passou, a dor de ter sido ignorada, mas também a necessidade urgente de salvar Rafael. Ela sabia que não podia deixar o orgulho falar mais alto. A vida do filho estava em jogo. Com lágrimas nos olhos, apertou o envelope contra o peito e respondeu. Não é por mim. É por ele. Arthur assentiu, sentindo um alívio misturado à vergonha. E, naquele instante, diante da porta simples de uma casa humilde, os dois selaram um pacto silencioso. Não se tratava mais de status, nem de riqueza, nem de orgulho. Tratava-se da vida de uma criança. 2 dias depois da visita inesperada de Arthur, a vida de Helena e Rafael começou a mudar de forma que ela jamais imaginou possível. Logo pela manhã, um carro preto estacionou diante da casa simples. Dele desceram médicos, enfermeiros e uma assistente pessoal do próprio Arthur. A senhora Helena? Perguntou a mulher, com um sorriso educado. Viemos organizar a transferência do Rafael. Helena ficou sem reação por alguns segundos. Era como se tudo aquilo fosse um sonho do qual a qualquer momento ela acordaria. Mas não era sonho. Era real. Rafael, mesmo fraco, abriu um sorriso quando viu os visitantes. Mamãe, eles vieram me buscar? Helena se ajoelhou diante dele, ajeitou o cabelo do menino e respondeu com a voz embargada. Vieram, meu amor. Agora a gente vai lutar de verdade. A equipe preparou tudo com cuidado. Exames, documentos, medicações. Em poucas horas, Rafael foi transferido para uma das unidades mais modernas do hospital da rede de Arthur, um lugar que Helena jamais teria entrado se não fosse pela intervenção dele. Ao entrar naquele quarto amplo, com equipamentos de última geração e paredes brancas impecáveis, Helena sentiu um misto de alívio e revolta. Alívio porque, finalmente, o filho teria a chance que merecia. Revolta porque sabia que tantas outras mães nunca teriam acesso a isso. Arthur apareceu no final do dia. Diferente de todas as outras vezes, não entrou cercado de seguranças nem com pose de celebridade. Entrou sozinho, com passos contidos, quase tímidos. Rafael o reconheceu imediatamente. Mamãe, é o médico da TV. Arthur sorriu, se aproximou da cama e se agachou diante do menino. Oi, campeão. Eu sou o Arthur. Vim ver como você está. Rafael, mesmo com a respiração cansada, estendeu a mão pequena. Arthur a segurou com cuidado, como se segurasse algo frágil demais. Eu vou ficar bom? Perguntou o menino, com a inocência de quem ainda acredita em heróis. Arthur engoliu em seco. Não queria prometer o impossível, mas também não suportava apagar aquela esperança.
Nós vamos fazer de tudo para que você fique, Rafael. Juntos. Helena observava a cena em silêncio. Parte dela queria agradecer, parte queria gritar. Mas, no fundo, sabia que não importava o passado naquele momento. Importava o futuro do filho. Nos dias seguintes, o tratamento começou. Médicos renomados se revezavam para acompanhar Rafael. Novos exames eram feitos, medicamentos caros administrados, e cada detalhe era monitorado com precisão. Helena passava as noites ao lado da cama do filho, segurando sua mão, enquanto ouvia os bips constantes das máquinas. Arthur, para surpresa dela, começou a aparecer todos os dias. Sentava-se por horas no mesmo quarto, observando em silêncio, às vezes conversando com Rafael sobre desenhos, super-heróis e o parque onde ele queria brincar quando melhorasse. Aos poucos, uma relação improvável começou a nascer. Não de amizade imediata, nem de perdão repentino, mas de algo mais profundo, um reconhecimento humano. Helena via, por trás do médico milionário, um homem marcado pela culpa, tentando encontrar redenção. E Arthur, por sua vez, via naquela mãe uma força que ele nunca conhecera em si mesmo. A força de lutar sem nada, apenas com amor e esperança. Mas, enquanto Rafael começava a mostrar sinais de melhora, o mundo lá fora continuava a observar. Jornalistas queriam atualizações, críticos questionavam se Arthur não estava apenas tentando limpar sua imagem. E, no fundo, Helena sabia que aquela história ainda estava longe de terminar. Porque, mais cedo ou mais tarde, o destino iria testar novamente não apenas a saúde de Rafael, mas também a sinceridade do homem que, um dia, disse: "Eu não posso ajudar." As semanas seguintes foram uma mistura de esperança e incerteza. Rafael reagia bem ao tratamento, tinha dias em que até conseguia sorrir e pedir para desenhar. Seus rabiscos agora mostravam um sol enorme, um parque cheio de crianças, e ao lado, um médico de jaleco com capa de herói. Helena guardava cada desenho como se fosse um pedaço de fé materializado. Arthur, cada vez mais presente, surpreendia a todos. Deixava de lado compromissos importantes, reuniões milionárias, convites para congressos no exterior. Preferia sentar no quarto de Rafael, ouvindo suas histórias, ou acompanhando Helena nos longos corredores do hospital. Mas lá fora, a pressão só aumentava. Jornais começaram a especular sobre suas motivações. Uns diziam que Arthur estava tentando limpar sua imagem. Outros afirmavam que ele buscava apenas autopromoção. Alguns até insinuavam que Helena havia armado tudo para se aproveitar da fama dele. Certa manhã, ao sair para tomar um café na cantina do hospital, Helena foi cercada por repórteres. "Dona Helena, a senhora acredita que o Dr. Arthur realmente se importa com seu filho ou é apenas marketing? A senhora perdoou o médico que um dia negou ajuda? O que diria às mães que não têm a mesma sorte que a senhora?" Helena sentiu o coração acelerar. Não queria aquele tipo de exposição. Queria apenas ver Rafael vivo. Com a voz firme, respondeu: "Eu não estou aqui por fama, nem por polêmica. Estou aqui pelo meu filho. Se hoje ele tem uma chance, é porque pessoas acreditaram na nossa luta. E isso é o que importa." As imagens rodaram em todos os telejornais. Mais uma vez, Helena se tornou símbolo de resistência. E, sem querer, sua simplicidade contrastava cada vez mais com a imagem de Arthur, o homem milionário que agora parecia querer ser apenas humano. Naquela noite, no quarto iluminado pelas luzes azuis dos aparelhos, Arthur falou baixo, quase como um desabafo: "Helena, eu nunca pensei que fosse aprender tanto com vocês. Passei a vida acreditando que salvar vidas era questão de técnica, de conhecimento, de dinheiro. Mas agora vejo que é muito mais do que isso. É sobre olhar para alguém e enxergar de verdade."
Helena o encarou, séria. O problema, doutor, é que o senhor só enxergou quando já era tarde demais para muitos. Arthur baixou a cabeça. Não havia defesa possível. Eu sei. E vou carregar isso pelo resto da vida. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas verdadeiro. Pela primeira vez, não havia máscaras, apenas dois mundos tão diferentes tentando encontrar um ponto em comum. Enquanto isso, Rafael dormia, respirando com um pouco mais de força, como se cada expiração fosse também uma resposta silenciosa àquele encontro improvável entre a arrogância do poder e a coragem da necessidade. E, mesmo sem perceber, Helena e Arthur já estavam ligados por algo maior do que a dor ou a culpa e a responsabilidade de lutar juntos, ainda que o passado continuasse a assombrá-los. Os dias seguintes trouxeram tanto esperança quanto medo. Rafael apresentava pequenas melhoras, mas os médicos eram cautelosos. A doença era traiçoeira, poderia reagir bem ao tratamento em um momento e piorar de repente no outro. Helena vivia entre a alegria de ver o filho sorrir e o pavor de perdê-lo a qualquer instante. Dormia em uma cadeira ao lado da cama, sempre de mãos dadas com ele. Às vezes, acordava assustada com o som dos aparelhos, achando que algo havia acontecido. Arthur também passava cada vez mais tempo no hospital. Mas sua presença não era bem vista por todos. Alguns colegas médicos criticavam sua mudança repentina de comportamento. Um cirurgião comentou em voz alta no corredor: "Agora ele quer posar de santo." Mas quando teve chance de ajudar, simplesmente virou as costas. Arthur ouviu. E, em vez de responder, apenas continuou andando, com o rosto pesado pela vergonha. Helena também enfrentava resistência. Uma tarde, ao sair para comprar um lanche rápido, foi parada por uma vizinha de bairro. "Helena, cuidado. Esse médico só está usando vocês. Quando passar a repercussão, ele vai sumir." Helena respirou fundo e respondeu com calma: "Pode ser. Mas, se até lá meu filho estiver vivo, já terá valido a pena." Ela sabia que não podia se dar ao luxo de desconfiar de tudo. Precisava agarrar qualquer chance que aparecesse. Enquanto isso, Rafael surpreendia a todos com sua força. Uma manhã, pediu papel e lápis de cor. Desenhou ele mesmo de mãos dadas com a mãe e, do outro lado, com Arthur. Em cima, escreveu com letras tortas: "Minha família de luta." Quando Helena viu, sentiu os olhos marejarem. Arthur também ficou sem palavras. Guardou aquele desenho no bolso do paletó e, pela primeira vez em muito tempo, chorou em silêncio. Mas o destino parecia gostar de testar limites. Na semana seguinte, durante um exame de rotina, os médicos detectaram complicações inesperadas. Rafael precisaria de um procedimento arriscado, com poucas chances de sucesso. Helena quase desabou ao ouvir a notícia. "Se não fizermos, ele pode não resistir. Mas, se fizermos, os riscos são enormes", se explicou o médico responsável. Arthur estava presente. Pela primeira vez, não era ele quem tinha as respostas. Era apenas mais um homem angustiado diante da incerteza. Helena olhou para ele, buscando força. "O que o senhor faria se fosse seu filho?" Arthur fechou os olhos, engoliu em seco e respondeu: "Eu faria. Porque lutar é sempre melhor do que desistir." O silêncio no quarto era absoluto. Helena apertou a mão do filho, sentiu o coração acelerar, e decidiu: "Então vamos lutar." E assim, mais uma vez, o destino colocava aquela mãe, aquele menino e o médico milionário diante de um momento decisivo. Um momento em que dinheiro, fama ou discursos não significavam nada. Só o amor, a coragem e a fé poderiam fazer diferença. O dia do procedimento chegou mais rápido do que Helena esperava.
Desde cedo, o hospital estava em silêncio diferente, como se todos ali soubessem que algo muito delicado estava prestes a acontecer. Enfermeiros entravam e saíam do quarto de Rafael, preparando-o para a cirurgia. Helena, de mãos trêmulas, ajudava a ajeitar a touca no cabelo do filho. "Mamãe, vai doer?" perguntou Rafael, com a voz fraca. Ela engoliu em seco, tentando manter um sorriso sereno. "Vai ser rápido, meu amor. E quando acordar, a mamãe vai estar bem aqui do seu lado." Ele assentiu, apertando o ursinho de pelúcia que carregava desde pequeno. Um brinquedo gasto, com uma orelha rasgada, mas que para ele representava a segurança. Arthur chegou logo depois. Não vestia o terno elegante de sempre. Estava de jaleco simples, como qualquer médico de plantão. Mas seu rosto denunciava a tensão que sentia. "Campeão", disse ele, aproximando-se da cama. "Você é mais corajoso do que qualquer adulto que eu já conheci." Rafael sorriu de leve. "Quando eu ficar bom, quero que o senhor brinque comigo no parque." Arthur sentiu um nó na garganta. Não sabia se teria forças para responder, mas conseguiu sussurrar: "Eu vou estar lá. Prometo." Pouco depois, a equipe médica entrou para levar Rafael ao centro cirúrgico. Helena caminhou ao lado da maca, segurando firme a mão do filho até o último instante em que permitiram sua presença. Quando as portas se fecharam diante dela, o vazio pareceu engolir seu peito. Arthur estava ao lado, em silêncio. Pela primeira vez, não parecia o homem confiante que ditava ordens e salvava vidas. Era apenas mais um ser humano aflito, com lágrimas contidas nos olhos. "Eu não sei se consigo", murmurou Helena, com a voz embargada. Arthur segurou suas mãos com firmeza. "Você já conseguiu muito mais do que imagina. Agora precisamos acreditar." As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Helena. Sentada na sala de espera, ela balançava as pernas sem parar, rezava em silêncio, chorava e levantava a cada barulho de porta. Arthur permaneceu ali o tempo todo, imóvel, como se quisesse espiar cada erro de seu passado com aquela vigília silenciosa. Do lado de fora do hospital, repórteres aguardavam notícias. A história de Rafael já era acompanhada por todo o país. Pessoas oravam, mandavam mensagens, acendiam velas em igrejas. A luta daquela criança não era mais só de Helena, tinha se tornado uma luta coletiva. Finalmente, após horas de angústia, a porta se abriu. O cirurgião responsável entrou, ainda com a touca e a máscara abaixada. Helena se levantou de um salto, o coração disparado. "Doutor, meu filho, como ele está?" O médico respirou fundo, fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade, e então respondeu: "O procedimento foi difícil, muito arriscado. Mas ele resistiu." Helena levou as mãos ao rosto e caiu em prantos, de puro alívio. Arthur fechou os olhos, e pela primeira vez em anos, deixou as lágrimas escorrerem sem vergonha. "Ele é mais forte do que todos nós juntos", completou o cirurgião, com um sorriso cansado. Helena abraçou Arthur sem pensar. Foi um abraço carregado de emoção, não de perdão, mas de sobrevivência. Um abraço de quem sabia que, por um fio, tinha acabado de segurar a vida de volta. E naquele momento, diante da incerteza e da fragilidade, algo mudou para sempre entre eles. Os dias seguintes foram de pura expectativa. Rafael estava estável, mas ainda sedado, ligado a tubos e monitores que apitavam de tempos em tempos. Cada som fazia o coração de Helena disparar. Ela não saía de perto, dormia em uma cadeira dura, com o corpo exausto, mas o espírito inquebrável. Arthur também permanecia presente. Às vezes passava horas sentado ao lado do leito, em silêncio, apenas observando.
Outras vezes, acompanhava os médicos nos exames, fazia perguntas, exigia os melhores recursos. Não era mais o milionário distante que falava de humanidade em frente às câmeras. Era um homem que, enfim, parecia entender o que aquilo significava na prática. Na primeira vez que Rafael abriu os olhos após a cirurgia, Helena quase desabou de emoção. "Mamãe", murmurou, com a voz fraca. "Eu tô aqui." "Tá sim, meu amor." Helena respondeu, chorando e beijando suas mãos. "Você lutou e venceu." Arthur se aproximou, com um sorriso contido, e disse: "Você é o garoto mais forte que já conheci." Rafael sorriu, ainda cansado, mas com um brilho nos olhos que nenhum aparelho poderia medir. A recuperação foi lenta, cada dia trazendo uma pequena vitória. Uma respiração mais firme, um sorriso mais longo, um desenho feito com mais energia. Helena anotava cada detalhe, como se fosse escrever um diário da luta do filho contra a morte. Lá fora, o país inteiro acompanhava. Programas de televisão dedicavam quadros especiais para atualizar a saúde de Rafael. Milhares de pessoas enviavam cartas, presentes, mensagens. A história daquela mãe, daquele menino e daquele médico que havia se transformado tocava corações em todos os cantos. Mas junto com o carinho, também havia críticas. Muitos diziam que Arthur só estava tentando limpar a imagem. Outros questionavam se ele teria se envolvido se não houvesse tanta repercussão. Arthur sabia dessas acusações, mas, pela primeira vez, não se importava. Pela primeira vez em décadas, não pensava em reputação, em contratos ou em aplausos. Pensava apenas em uma criança que o chamava de herói e na mulher que tinha lhe mostrado, com dor, o verdadeiro valor da vida. Uma noite, enquanto Helena ajeitava o cobertor de Rafael, Arthur ficou observando em silêncio. Depois disse: "Você sabe que mudou tudo em mim, não sabe?" Helena o encarou, sem entender. "Eu?" "Sim. Você me mostrou que, por trás de cada estatística, de cada diagnóstico, existe uma vida, uma história, uma luta. Eu passei anos me escondendo atrás de protocolos e quase esqueci o que significa ser médico." Helena respirou fundo. Não sabia se acreditava em redenção completa, mas não podia negar que via sinceridade em suas palavras. "Eu só quero salvar meu filho", respondeu, firme. Arthur assentiu. "E eu só quero ter a chance de salvar vocês dois." Naquele instante, o silêncio no quarto não era de máquinas, mas de compreensão. Duas vidas tão diferentes, unidas pela dor e pela esperança. E, do outro lado da janela, a cidade dormia sem imaginar que, dentro daquele hospital, um dos homens mais poderosos do país estava reaprendendo a ser humano ao lado de uma mãe que nunca desistiu. Com o passar dos dias, Rafael surpreendia até os médicos mais experientes. Cada manhã trazia um sinal novo de recuperação. Primeiro conseguiu sentar-se na cama sem ajuda, depois deu alguns passos pelo quarto, apoiado pela mãe. Até o riso, que havia desaparecido há meses, voltou aos poucos, enchendo aquele espaço frio de hospital com um calor que nenhuma máquina poderia oferecer. Helena não se cansava de repetir para si mesma que aquilo era um milagre. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, cheio de exames e cuidados, mas, pela primeira vez em muito tempo, conseguia enxergar o futuro. Arthur também mudava diante dos olhos de todos. Antes, era visto como intocável, inacessível, um homem cercado de seguranças e protocolos. Agora, caminhava pelos corredores do hospital sem guarda-costas, parava para conversar com pacientes simples, ouvia histórias que antes ignorava. Uma tarde, ao sair do quarto de Rafael, foi abordado por uma jovem enfermeira que o observava há dias. "Doutor, desculpe a ousadia, mas o senhor está diferente." Arthur sorriu de leve, cansado.
Talvez eu esteja finalmente sendo quem deveria ter sido desde o começo. As palavras dela ficaram ecoando na cabeça de Helena, que assistia de longe. Era estranho. Parte dela ainda carregava a dor do dia em que foi ignorada, mas também não podia negar que o homem diante dela não parecia o mesmo. Enquanto isso, a história se espalhava pelo país de forma avassaladora. Reportagens especiais mostravam fotos de Rafael sorrindo, vídeos de Helena lutando, declarações de especialistas. Pessoas em várias cidades organizavam correntes de oração, escolas faziam cartazes com frases de incentivo, artistas dedicavam músicas e homenagens. Rafael, mesmo sem entender toda a dimensão, sentia o carinho. Mamãe, tem tanta gente torcendo por mim, dizia, olhando os desenhos que crianças desconhecidas enviavam pelo correio. Sim, meu amor. Você se tornou inspiração para todos nós. Arthur, por sua vez, era confrontado a cada dia com esse contraste, o homem que negou ajuda e o homem que agora se dedicava inteiramente a salvar aquela criança. O peso da culpa ainda estava lá, mas começava a se misturar com algo que ele nunca tinha sentido antes, ingratidão por ter sido colocado de volta no caminho certo. Uma noite, após uma bateria de exames que mostraram avanços promissores, Helena e Arthur ficaram sozinhos no corredor iluminado por luzes amareladas. Eu não sei como agradecer, disse ela, com lágrimas nos olhos. Mas ainda me pergunto, por que não antes? Por que só agora? Arthur respirou fundo, com a voz embargada. Porque eu precisei olhar a morte nos olhos para entender o valor da vida. E você me mostrou isso de forma que ninguém mais poderia mostrar. Helena não respondeu. Apenas ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras. No fundo, sabia que ainda não havia perdão completo. Mas, talvez, começasse a nascer algo novo, um entendimento, uma ponte entre mundos que pareciam irreconciliáveis. E, naquela noite, enquanto Rafael dormia tranquilo pela primeira vez em meses, Helena e Arthur perceberam que não era apenas uma luta contra a doença. Era também uma luta contra o passado, contra a indiferença, contra tudo aquilo que precisava ser transformado. A recuperação de Rafael continuava a surpreender. Os médicos, embora cautelosos, começaram a usar palavras como o avanço significativo e a resposta positiva. Para Helena, cada frase dessas era um pedaço de esperança que se somava ao coração cansado, mas firme. Um fim de tarde, quando a chuva caía fina do lado de fora, Rafael pediu algo que pegou todos de surpresa. Mamãe, eu quero sair um pouquinho. Só andar no corredor. Os médicos permitiram, desde que fosse rápido e acompanhado. Helena ajeitou o casaco no filho, e Arthur, que estava ali, segurou a outra mão. Juntos, os três caminharam lentamente pelo corredor iluminado pelas lâmpadas frias do hospital. As pessoas que passavam paravam para olhar. Não era apenas o menino lutando pela vida que chamava a atenção, mas também a cena improvável, uma mãe humilde e um médico milionário lado a lado, unidos por um propósito maior. Rafael sorria, mesmo com passos curtos e cansados. Parece que eu tô voando, mamãe, disse, com a voz suave. Helena se inclinou para beijar sua testa. Você já é um super-herói, meu amor. Arthur engoliu em seco, sentindo que aquele momento valia mais do que qualquer prêmio, título ou aplauso que já receberá na vida. Mas, fora das paredes do hospital, o mundo continuava implacável. Jornalistas cercavam a entrada todos os dias. Alguns insistiam em transformar tudo em espetáculo. Outros atacavam Arthur, questionando se sua mudança ou era real ou apenas fachada. Uma noite, ao voltar para casa para buscar roupas limpas, Helena encontrou pichações no muro. Aproveitadora, quer fama. O coração dela se partiu. Arthur soube e tentou intervir, mas ela o interrompeu com firmeza. Não precisa. Eu aprendi a viver com julgamentos.
Enquanto meu filho estiver vivo, nada mais importa. Essas palavras ecoaram dentro dele como uma verdade difícil de encarar. Helena tinha aprendido a suportar o peso da dor sem se dobrar, enquanto ele, com toda a sua riqueza, não suportava críticas sem se esconder atrás de máscaras. Os dias avançaram, e Rafael, cada vez mais forte, começou a perguntar quando poderia voltar para casa. Os médicos diziam que ainda era cedo, mas a perspectiva de sair do hospital já era motivo de festa para ele. Certa noite, Helena encontrou Arthur no jardim interno do hospital. Ele olhava para o céu, silencioso, como quem buscava respostas entre as estrelas. "O senhor ainda sente que deve algo a nós?" perguntou ela, sem rodeios. Arthur demorou a responder. "Não. Eu sinto que devo a mim mesmo. Porque vocês me mostraram quem eu realmente era e quem eu preciso ser daqui em diante." Helena o observou em silêncio. Pela primeira vez, não viu nele apenas o homem que havia negado ajuda, mas alguém tentando, com todas as forças, se reconstruir. Ainda assim, sabia que o caminho seria longo. Não apenas para Rafael, mas para todos eles. E, no fundo, o destino parecia preparar mais uma prova. Porque, quando tudo parecia caminhar para a vitória, a vida voltaria a mostrar que sempre tem cartas inesperadas a jogar. Quando tudo parecia, enfim, caminhar para a vitória, o inesperado aconteceu. Era madrugada quando Helena acordou assustada com o som acelerado dos aparelhos. O coração de Rafael disparara de repente, sem motivo aparente. Enfermeiros correram, médicos entraram, e em poucos segundos o quarto virou um campo de urgência. "Ele está em arritmia", gritou um dos profissionais. Helena foi retirada às pressas para o corredor, chorando, implorando para ficar. Mas as portas se fecharam diante dela, e tudo o que restou foi o eco de vozes agitadas do outro lado. Arthur, que estava no hospital naquela noite, veio correndo. Encontrou Helena caída no chão, desesperada. Sem pensar duas vezes, segurou-a pelos ombros. "Ele vai resistir. Confie, Helena. Eu não aguento mais." Ela gritou, entre lágrimas. "Eu não posso perder meu filho agora." Arthur sentiu uma dor profunda no peito, como se a agonia dela fosse também a sua. Não tinha respostas, não tinha garantias. Pela primeira vez, estava tão impotente quanto ela. Depois de minutos que pareceram eternos, a porta se abriu. O médico responsável apareceu, suado, mas com um olhar mais calmo. "Conseguimos estabilizar. Ele está fora de perigo por enquanto." Helena caiu de joelhos, chorando de alívio. Arthur fechou os olhos e respirou fundo, como se tivesse sido ele mesmo quem tivesse voltado à vida. Os dias seguintes foram de cautela redobrada. O episódio mostrou que, apesar dos avanços, Rafael ainda estava em risco. Helena vivia em estado de alerta, com medo de cada apito diferente nos monitores. Arthur, por sua vez, mergulhou ainda mais na luta. Não apenas financiava tudo, mas acompanhava cada detalhe, estudava relatórios médicos, conversava com especialistas internacionais. Já não agia como um milionário distante, mas como alguém pessoalmente comprometido. Mas o mundo externo não dava trégua. A imprensa explorava a cada passo. Manchetes estampavam: "Complicação grave coloca em xeque recuperação de Rafael. Médico milionário enfrenta críticas enquanto luta pela vida de criança." As redes sociais se dividiam. Uns oravam pela recuperação. Outros continuavam atacando, dizendo que tudo não passava de encenação. Helena tentava blindar Rafael dessas tensões, mas uma tarde ele perguntou: "Mamãe, por que falam coisas ruins da gente na televisão?" Helena acariciou o rosto dele, lutando para não chorar.
Porque algumas pessoas não entendem, filho. Mas o que importa é que tem muita gente boa torcendo por você. Arthur, que ouvirá a conversa, acrescentou com voz firme. E não importa o que digam. Nós estamos juntos nessa. E não vou descansar até você estar correndo livre no parque. Rafael sorriu, frágil, mas confiante. Helena olhou para Arthur naquele momento e percebeu algo novo, dele já não era apenas o médico milionário famoso. Ele era um homem transformado pelo olhar de uma criança. Mas, no fundo, ela também sabia que a luta estava longe de acabar. Porque o destino parecia decidido a testar até o limite a fé, a coragem e a humanidade de todos eles. O susto daquela madrugada mudou tudo. Não apenas para Helena, que já vivia cada dia como se fosse o último ao lado do filho, mas também para Arthur. Pela primeira vez, ele sentiu de perto o que era estar totalmente impotente diante da fragilidade da vida. Durante anos, tinha se acostumado a ser o homem que controlava tudo, cirurgias, hospitais, investimentos, até a própria imagem pública. Mas, naquela noite, ao ver Helena desesperada no chão do corredor e Rafael lutando pela própria vida, entendeu que não existia dinheiro, fama ou status que garantisse a sobrevivência de alguém. Nos dias seguintes, Arthur se tornou ainda mais presente. Não era apenas o financiador do tratamento, era um companheiro de vigília. Dormia em cadeiras desconfortáveis, acordava no meio da noite para verificar os monitores, às vezes até ajudava enfermeiros a ajustar equipamentos. Helena o observava em silêncio. No fundo, ainda havia uma ferida aberta e a lembrança do ou não o que quase custou a vida de Rafael. Mas também não podia negar o que via diante de si, um homem diferente, transformado pela dor e pela consciência. Uma tarde, enquanto Rafael dormia, Helena encontrou Arthur sentado ao lado da cama, com o desenho que o menino havia feito dias antes, os três de mãos dadas. Ele olhava fixamente para aquele papel, como se buscasse respostas que nunca tinha encontrado nos diplomas dourados emoldurados em sua mansão. Esse desenho é mais valioso do que tudo o que conquistei na vida, disse, sem perceber que Helena estava ouvindo. Ela se aproximou devagar. E mesmo assim, quase deixou de existir. Arthur levantou os olhos, encarando-a com sinceridade. Eu sei. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Helena respirou fundo. Não respondeu. Mas, pela primeira vez, não sentiu raiva em ouvir suas palavras. Apenas um cansaço misturado com esperança. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, a pressão continuava. Programas de TV exploravam cada detalhe, manchetes se dividiam entre compaixão e críticas. Alguns diziam que Arthur estava se humanizando. Outros, que ele estava apenas encenando para salvar sua carreira. Ele, porém, parecia não ligar mais. Já não dava entrevistas, não aceitava convites, não posava para fotos. Seu mundo agora cabia dentro de um quarto de hospital, com uma criança que o chamava de herói e uma mãe que o fazia confrontar sua própria alma. Numa noite silenciosa, Helena acordou e viu Arthur adormecido na poltrona, a cabeça caída para o lado, a mão ainda segurando a do pequeno Rafael. A cena a tocou de uma forma inesperada. Ela se perguntou, pela primeira vez, se a vida não os havia aproximado justamente para que ambos aprendessem algo que sozinhos jamais entenderiam, ela, sobre confiar novamente, ele, sobre ser realmente humano. E, enquanto observava os dois dormindo lado a lado, Helena sentiu que, mesmo em meio à dor, algo novo começava a nascer. Algo que poderia mudar não apenas o destino de Rafael, mas também o deles. As semanas passaram, e Rafael continuou a surpreender. A cada exame, os médicos mostravam sinais de melhora. O menino já conseguia andar sozinho pelo quarto, brincar por alguns minutos e até cantarolar as músicas que aprendia na escola antes da doença. Helena vivia entre lágrimas e sorrisos.
Cada pequeno gesto do filho era uma vitória. E, a cada noite, quando o via adormecer tranquilo, agradecia em silêncio por não ter desistido, nem quando foi ignorada, nem quando foi humilhada, nem quando o mundo parecia contra ela. Arthur, por sua vez, já não era o mesmo homem que um dia disse eu não posso ajudar. A arrogância havia dado lugar à humildade. O orgulho, à gratidão. E, diante da luta de Rafael, ele encontrou o que havia perdido em si mesmo, no sentido de ser médico. O país inteiro acompanhava aquela jornada. Mas, para Helena, não importavam mais as câmeras, as manchetes ou os comentários. O que importava era o sorriso do filho e a promessa de um futuro. Num fim de tarde ensolarado, semanas após a cirurgia, Rafael saiu pela primeira vez para o jardim do hospital. Estava mais magro, ainda frágil, mas os olhos brilhavam. Helena caminhava de um lado, Arthur do outro, e ele, no meio, segurava as mãos dos dois. Ao ver a grama verde, Rafael sorriu. Mamãe, parece o parque. Helena riu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, meu amor. É o começo do parque. Arthur se abaixou diante dele, segurou seus ombros e disse: em breve você vai correr por aí, livre, como sempre sonhou. O menino assentiu, com a inocência de quem acredita em promessas. Naquele instante, Helena percebeu algo que nunca esqueceria, e a vida é feita de reviravoltas. Um dia, estava ajoelhada em um saguão frio, implorando por ajuda. E, agora, caminhava ao lado do mesmo homem que havia lhe negado, mas que, transformado pela dor, escolheu se redimir. Ela não sabia se algum dia conseguiria perdoá-lo totalmente. Mas sabia que, sem ele, Rafael talvez não estivesse ali, respirando, sorrindo, sonhando. E foi nesse contraste entre dor e esperança, queda e redenção, que a história encontrou seu verdadeiro sentido. Porque, no fim, não se tratava apenas de uma mãe, um menino e um médico milionário. Tratava-se da vida mostrando que, mesmo depois de um ou não devastador, sempre pode haver uma nova chance. Helena olhou para Arthur e disse, com firmeza, mas também com ternura: eu não pedi que fosse nosso Salvador. Só pedi que fosse humano. Ele abaixou a cabeça, emocionado, e respondeu: e foi você quem me ensinou a ser. Rafael, sem entender a profundidade daquelas palavras, riu alto e puxou os dois para correr alguns passos no jardim. E ali, sob o sol que iluminava aquele recomeço, o passado doloroso finalmente começou a se transformar em esperança. A história de Helena, Rafael e do médico milionário que um dia disse eu não e depois escolheu mudar não foi apenas sobre doença e tratamento. Foi sobre humanidade. No começo, vimos uma mãe desesperada, ajoelhada no saguão de um hospital, implorando ajuda e recebendo apenas indiferença. Vimos um homem poderoso, cercado de fama e riqueza, que parecia intocável, mas que carregava dentro de si a frieza dos protocolos. Depois, acompanhamos a luta de Helena contra o tempo, contra o preconceito, contra a dor. Vimos a internet se dividir entre apoio e críticas, vimos uma criança frágil se tornar símbolo de resistência. E então, o inesperado aconteceu, o destino virou a mesa. O médico que um dia se recusou a ajudar foi colocado diante da própria vulnerabilidade, e isso o obrigou a olhar para si mesmo e reconhecer que, por trás de cada caso, existe uma vida, um rosto, uma história. No fim, Rafael venceu mais uma batalha. Helena não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. E Arthur descobriu que, mais do que títulos, prêmios ou riqueza, o verdadeiro sentido de ser médico estava em ser humano. Essa é uma história de dor, mas também de esperança. Uma história que mostra que até um ou não pode se transformar em redenção quando a vida decide dar uma segunda chance. E agora eu te pergunto, quantas vezes nós mesmos já viramos o rosto diante da dor de alguém?
Quantas vezes ignoramos pedidos de ajuda que poderiam mudar uma vida? Talvez a lição aqui não seja apenas sobre Arthur ou Helena, mas sobre cada um de nós. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. E, se você quer continuar se emocionando com histórias reais, cheias de reviravoltas e mensagens profundas, já te convido para assistir ao próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Porque, no fim, a vida sempre encontra um jeito de nos ensinar que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe esperança.